Muito bem, amados do Senhor, já nos cumprimentamos e é a segunda vez que estamos aqui desta feita para trazermos a palavra do Senhor depois desses louvores tremendos, dessa ministração do Senhor, e que nessa noite possamos também, tanto quanto na hora do louvor, que foi tremendo, prestarmos também a atenção à ministração da palavra de Deus, que com certeza nos virá de uma forma digna do sentimento e da visão de Deus para com a sua igreja. Amados do Senhor, abramos numa passagem conhecidíssima da amada igreja, que se encontra na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Muito bem. Versículos de 13 ao 15. 13 ao 15. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Te adoramos, Pai, que nesse momento possamos todos nós receber do teu conhecimento, da tua unção gloriosa. Capacita-nos e unge-nos para que entendamos e compreendamos os ângulos e visões que Deus nos dará nessa noite, fundamentado em sua palavra. E desde já agradecidos, nós te bendizemos pelas bênçãos que o Senhor derramará sobre as nossas vidas. É o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quero ler mais uma vez. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Muito bem. Nesse texto, nós que o conhecemos bem, somos orientados pelo Espírito Santo de Deus a entendermos que normalmente, naturalmente, aqueles que praticam boas obras e principalmente na palavra, como quer Deus, mediante a sua visão espiritual, aqueles que praticam coisas dignas do Senhor, eles são vistos por Deus, protegidos por Deus e amados pelo Senhor. Então ele fala assim: se vós praticardes boas obras, se vós fordes zelosos naquilo que é bom, quem vos há de maltratar? Naturalmente, normalmente, deveríamos nós cristãos, que não somos violentos, que não propugnamos pela vingança, que não adotamos o matar, o vingar-se a si mesmo, que entregamos tudo nas mãos do Senhor e somos zelosos para com o Senhor, naturalmente deveríamos ser tidos em alta estima e distinguida consideração pelo mundo, por sermos diferentes, por sermos um povo que tem uma fé gloriosa,
deveríamos ter, sim, essa respeitabilidade daqueles que nos veem testemunhando do Senhor, da sua palavra. Mas ele diz algo tremendo, e nós sabemos que é uma luta espiritual, que o cristão ele é perseguido, porque ele é o único povo na face da terra que tem fundamentos, que tem razão, que tem visão racional de fé. E nós vamos ver isso também nessa noite. Então ele diz assim, para que nós entremos no foco, ele fala então, preste atenção no 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, olha que coisa tremenda. Alguém no mundo normal, alguém numa visão humana, numa visão ética, poderia prever que aquele que pratica justiça viesse a sofrer perseguições, viesse a sofrer injustiças? Claro que não. Mas o Senhor, então, através do apóstolo Pedro, dá essa orientação, no 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados, felizes sois. Coisa linda, felizes sois. Jesus também falou isso: quando vos perseguirem, mentindo, e vos caluniarem, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então aqui, o apóstolo Pedro, no Espírito Santo, está nos dizendo que somos felizes e bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Versículo 15. No 14 ainda, por gentileza. Eu vou repeti-lo. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedrontei. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. De quem são essas ameaças? São dos adversários. Quem são esses adversários? São inimigos. Quem são esses inimigos? Pessoas, mentes carnais, que não conseguem o novo nascimento, o estado de nova criatura, e que por isso são objetos de principados e potestades, são objetos de setas e dardos inflamados, e se tornam inimigos do Evangelho. Então aqueles que invisivelmente nos perseguem, obviamente que não aparecem, eles são seres espirituais, mas eles usam expedientes, veículos, agentes naturais, pessoas carnais destituídas da visão espiritual de Deus para nos perseguirem. Então o Senhor e o apóstolo Pedro, na palavra, no Senhor, nos adverte: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes de ficardes alarmados, ou antes de vos assombrardes, santificai, versículo 15, e antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se tivéssemos, e o Senhor nos deu uma inspiração e poderíamos criar vários temas em cima desse foco, mas a temática de hoje é os fundamentos da fé e da esperança. Os fundamentos, os alicerces, as balizas da esperança e da fé. Mas eu quero ficar com o versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, proprietário, dono do seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amados, a palavra de Deus, o Evangelho, é racional. A nossa fé é racional. O nosso culto é racional. Nós temos razão para ter esperança. Nós temos razão para ter fé. Porque o Senhor
é o conhecimento, o Senhor é a ciência, o Senhor é a justiça, o Senhor é amor, o Senhor é sabedoria, o Senhor é tudo. Então não há sobre a face da terra nenhum tipo de fundamentação que nos respalde tanto quanto a palavra de Deus nos dá razões sobejas, tremendas, para que sejamos fiéis a Deus. Então nessa noite, quantos aqui, não responda, quantos aqui estão sempre, olha a palavra, sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir, que vos pedir a razão, o fundamento da fé, mas nesse texto da esperança que há em nós. Então nessa noite, amados do Senhor, preste bem atenção. Coisa tremenda. Não existe livro, não existe mitologia, não existe tratado, não existem lendas, não existem registros, livros já falei, que nos possibilitem uma fundamentação tão clara, precisa, transparente e fundamentada quanto a palavra de Deus. Então nessa noite, a razão da sua fé, ela se encontra nas Escrituras. E atente bem para o raciocínio. Há longas eras, há longas dispensações de tempos atrás, o Senhor nos falava pela consciência, pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Falou a Abraão pela consciência, Isaac, Jacó. E depois, na dispensação da escrita, ele levantou homens como Moisés para escrever o Pentateuco, os 5 livros do Velho Testamento, e para, por revelação, narrar a vida e a história daqueles personagens da época da consciência. Então foi nesse momento que Deus também trouxe na pedra os mandamentos e os inscreveu ali, e fez com que Moisés, por inspiração, escrevesse o Pentateuco, os 5 livros, o Torá. Perfeito. Então, após a dispensação, essa era da consciência, Deus passou a se manifestar mediante a palavra escrita. E o Pentateuco, os 5 livros do Velho Testamento, o Torá, ele foi possível eles foram os 5, o Pentateuco foi, os 5 foram possibilitados, porque já havia escrita lá da época do junco que derivou o pergaminho, o papiro, existiam rolos. Gênesis era um rolo, todos os livros eram rolos, e depois que veio Bíblios, a reunião deles com a época do livro, e essa reunião de livros tornou-se a Bíblia Sagrada. Então repare, preste atenção. Moisés escreveu o Pentateuco num período de 1445 a 1405, repare que a contagem é regressiva. Cristo estava lá, eles estavam aqui, e vai sendo a cronologia decrescida, diminuída. Então, de 1445, já possível escrever, a 1405, Moisés escreveu coisas que tinham se passado na geração, na dispensação da consciência, quando não havia leitura, e coisas que aconteceram com ele na sua geração em diante. E não abra, apenas ouça. Em Gênesis 3,15, após o pecado, após a marca congênita que maculou a humanidade, Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, diabo, Satanás, e o seu descendente. Este descendente
ferir-te-á, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados do Senhor, essa profecia sobre Cristo, descendente da mulher, foi escrita em 1435 antes de Cristo. Antes de Cristo. Está registrada, foi registrada, nunca foi mudada, a não ser no linguajar, na tradução, nunca na essência. Portanto, essa profecia foi nos dada no espaço de 1445 a 1405, que eu determinei no Senhor, por aproximação, 1435, no momento em que Moisés vai, e até 1405 ele conclui o livro de Deuteronômio. Então reparem bem, nesse momento já havia escrito uma profecia, um vaticínio, antes desse ungido, deste ser introduzido no mundo. Então a nossa fé aqui não é vã, ela tem fundamento. Nós temos como respaldar e dizer, olha, o nosso Cristo, a quem adoramos, não nasceu ontem. Ele não tem princípio nem fim de dias. Ele foi profetizado. Deus fez com Abraão uma analogia desse homem, desse ungido. O próprio Moisés chegou a escrever, Deus o mandou que o seu povo, numa geração, o veria face a face. Muito bem. Então repare algo interessante. Isaías, ele tem um longo período de escrita dos seus, ou do seu rolo, que para facilitar, para projetar em nós hoje a facilidade, a Bíblia foi determinada, foi feita pelos homens em capítulos e versículos, para facilitar uma localização, para nos dar uma ordem, um planejamento de leitura. Mas repare, Isaías, essa palavra que eu vou ler, e que você vai ouvir, ela foi proferida 700 anos antes de Cristo. Foi encurtando, várias profecias outras foram ditas. Não vamos falar hoje de todas as profecias, mas do fundamento para que você tenha base para justificar, para ter razão de explicitar a quem quer que seja a razão da tua fé, a razão da tua esperança. Por que você espera a volta? Por que você crê nesse Deus que vai voltar? Muito bem. Então, ouça, em Isaías 7,14, 700 anos antes de Cristo, o profeta escreveu em 7,14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então repare bem que 700 anos antes, o Senhor está fazendo menção em Isaías ao descendente da mulher, que foi lá atrás estabelecido, quando Deus lá atrás falou, e o Moisés captou por revelação. Aqui o Senhor nos diz 700 anos antes, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Então, quando veio a dispensação em que Deus falou através do Filho, e o fez carne, e o humanizou, e fez com que ele nascesse de uma mulher, descendente de uma mulher, já havia toda uma prova, base, fundamento sobre essa virgem que conceberia. Então, amados, a nossa fé não é aleatória, não é mitológica, não é uma fé louca. Nós somos direcionados por uma palavra, por um livro que é o único na face da terra, que é sagrado. Não, mas tem as escrituras sagradas do povo tal, irmão, para eles, culturalmente para eles, global, universalmente, só a palavra de Deus.
é catalogada no Conselho de Haia, na Holanda, Supremo Tribunal de Justiça do Mundo, como o único livro sagrado. O único livro que tem profecias pré-determinadas e que se cumpriram num certo momento. Percebeu-se recentemente a arqueologia, as moedas do Egito, do tempo de José. Provou-se arqueologicamente a existência de Babilônia, da Pérsia, que hoje é o Irã, e assim por diante. Então nós temos uma fé fundamentada numa palavra que é profética, que é histórica, que é geográfica. Tudo que está na palavra é veraz, é verídico. Só os loucos distorcem. Então, queridos, a virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Foi escrito há 700 anos antes de Cristo. Então, quando chega esse momento, os judeus, Israel, o mundo, daqui a pouco os magos, que eram astrônomos, vêm do Oriente, daqui a pouco o Simão, que era um homem estudioso, Natanael e outros, já estavam totalmente fundamentados na palavra. Olhe para o seu irmão nessa noite. A nossa fé tem fundamento. Olhe para o outro e diga: a nossa esperança tem fundamento. Amém, meus amados? Quero repetir: nenhum livro, nenhum registro, nenhum tratado, nenhuma lenda, nenhuma mitologia existe que faça, que prescreva, que vaticine, que profetize o que a Bíblia traz. É única, é sagrada, fala com todos os habitantes da terra. Nenhum outro livro fala, mesmo sendo sagrado de certas culturas, fala não. Irmãos, só a palavra de Deus. Jesus, olha para vocês que estão agora crendo e para todos os que vierem a crer no meu nome. O Senhor é absolutamente Deus. Então, nessa noite, nós temos razões, fundamentos, para responder, querido, a qualquer sofisma, discurso falso, discurso místico, mitológico, discurso cultural, local de qualquer país, porque nós somos filhos de Deus e nós cremos na palavra de Deus, a única que é considerada sagrada em toda a face da terra. Eis aí o ódio que o diabo tem das nossas vidas. Eis aí o ódio que o diabo tem da nossa fé. Eis aí o ódio que o diabo tem da nossa esperança. Porque ele sabe que ele não produziu nada que dê referência, que dê respaldo para aqueles que até por ignorância o seguem. Não existe nenhum livro, nenhum tratado, nenhum mito, nenhuma mitologia, nenhuma mística, nenhum registro, deixa eu repetir, tratado que tem essas características. E nós pregaríamos aqui a noite toda. Depois o pastor Gabriel pregaria aqui outros tantos dias e assim por diante. Porque é muito rica essa palavra profética. Então você tem razão. Você não é um ser religioso. Você é um ser racional. Que crê num Deus que tem fundamentos. E é por isso que você está aqui há tantos anos. E é por isso que nós estamos juntos há tanto tempo. Porque há um respaldo, há uma razão da esperança que há em nós. Muito bem. Também ainda, aí mesmo, o Senhor nos diz em Isaías 9:6, repito, 700 anos antes de Cristo, porque o menino nos nasceu. O Senhor já dá logo e registra e já diz que no coração de Deus, ele já nasceu, já morreu, antes da fundação
fundação do mundo. É isso que a palavra diz. Então olha a palavra. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Já estava lá escrito. Ele nem sequer nascera como homem. Não se humanizara. Como Emanuel. E já estava tudo escrito, e já estava tudo escrito. Quantos podem conceber isso? Aí a pessoa, o ser humano, o religioso, o prosélito, começa a se sentir angustiado, começa a se sentir desprezado pelas suas crenças, pelos seus pilares, pelas suas estacas, porque nenhuma delas traz a riqueza, a profundidade, o respaldo histórico, científico da palavra de Deus. Então você não tem uma fé oca e vazia. Você não tem uma fé irracional, igreja. Nós sabemos, eu sei também, mas Deus está pregando também para mim. Irmãos, é hora de nos apegarmos às verdades ouvidas e delas não nos separarmos, não nos desvencilharmos, porque está escrito. Porque foi escrito, porque se cumpriu. E o Senhor vem ainda no Velho Testamento e diz: levante-se uma testemunha, apresente-se diante de mim alguém que diga: olha, o que foi escrito na antiguidade se cumpriu, olha o que o Senhor falou se cumpriu. Apresente outro Deus que faça o que tenha feito, o que o único Deus fez. Não há outro, queridos. Aí ele diz: vós sois minhas testemunhas. E hoje nós somos a testemunha do Senhor. Você quer, às vezes, quando eu digo você, é o ser genérico, é o ser humano que ainda duvida de Deus. Você se apega a questões periféricas. Ora, se as centrais, se as fundamentais são verdadeiras, inclusive as periféricas, meu irmão. A ordem do culto, Melquisedeque vem e sem ter nada escrito, Abraão se prostra e dá o dízimo a Jesus na pessoa de Melquisedeque. Tremendo, glorioso. Irmãos, essas coisas periféricas também estão alocadas aqui. A encarnação do verbo, o verbo que se fez carne, foi profetizado. Eu estou pegando coisas mínimas. Poderia pegar Deuteronômio, Josué e vir embora. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Tudo que está escrito sobre ele foi profetizado. Não há outro ser que tu possas apresentar a Deus ou à igreja. Que diga: olhe pastor, olhe igreja, esse ser aqui também foi profetizado. Não existe, querido, não existe. Existem místicas e jogo de palavras que ao longo do tempo vão passando, e a cada geração vem uma série de montadores, pitonisas, tentando encaixar aquilo, mas não dá certo. A palavra de Deus é exata. Exata. E até aquilo que não se concebe naturalmente, porque o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas se entendem sobrenaturalmente. Mas até esses, o Espírito Santo, pela sua palavra, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, explica, explicita, esclarece, aclara, e nós enchemos o coração de júbilo. E é por isso que a nossa fé é imorredoura. É por isso que somos capazes de dar a vida por essa palavra, porque ela é verdadeira, ela é real. Ela é do Senhor. Mas vamos lá. Amados, Isaías, a contagem é regressiva. Essas duas palavras de um menino nos nasceu e de que a virgem conceberia 700 anos antes de Cristo. Essa palavra aqui que eu vou ler para vocês, abramos juntos, vamos lê-la? Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Foi escrita em 691 antes de Cristo.
Olha lá no decurso, chegou ao que hoje está no capítulo 53, determinado, planejado, mas que no rolo, a esse tempo foi escrito 691 a.C. Preste atenção, Isaías 53, de 4 a 7. Eu leio de 4 a 7, depois nós saltaremos para o 10 ao 11. 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Igreja do Senhor. No 4 começa assim: certamente ele tomou. No coração de Deus, lá antes da fundação do mundo, isso tudo já estava certo, isso tudo já estava concreto, consolidado. Vem o profeta Isaías em 691 a.C. e vaticina e profetiza como se já tivesse acontecido. Que precisão, meu irmão. O Calvário está aqui. O que ele faria por nós foi predito. Foi colocado antes, para que nós soubéssemos que o nosso Deus é vivo, que não é um livro religioso, que não é um espírito de adivinhação, é uma coisa exata. Não há quem possa fazer isso, a não ser Deus. Por isso que quando o Nicodemo chegou com Cristo à noite, em função de sua posição social, da total reverência que ele tinha da sociedade, dos escribas, da teologia, ele falou: mestre, tu não poderias fazer, e tu não podes fazer os sinais que tu fazes, se por Deus tu não foras ou não fosses enviado. E nessa noite, igreja, aqui está, no capítulo 53 de Isaías, há tudo o que aconteceu. A pessoa ignorante, a pessoa que não conhece a história e a realidade da palavra, ela pensa que a Bíblia foi escrita de uma vez só, todo mundo sentado, escreve aí, já aconteceu, papai. Não, meu irmão, em épocas diferentes, culturas diferentes, por homens diferentes, o Espírito Santo único inspirou esses homens todos para escreverem a palavra de Deus. Nós não estamos aqui por loucura, nós não somos fanáticos. A nossa fé é a mais racional da face da terra. A nossa esperança é a mais fundamentada da história humana. Nessa noite, igreja do Senhor, aqui está, em Isaías 53, de 10 a 11. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, com S maiúsculo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então hoje, eu sou, nós somos, você é, telespectador internauta que crê no Senhor, você é fruto do penoso trabalho de Deus, que com o seu sangue comprou para si a igreja. Por isso que ele morreu por todos, mas aqui a Bíblia diz que só alguns abraçariam essa fé. Nessa noite aqui tem pessoas regozijantes, alegres,
são frutos do penoso trabalho do Senhor, mas há outros incrédulos que não creem e que zombam desse Deus Todo-Poderoso. É por isso que a vingança pertence a Ele, não a nós. Amém, amados? Então, queridos, nós estamos aqui como fruto do penoso trabalho do Senhor. Valeu a pena. Ele se alegrou. Isso foi escrito antes dele ir para o Calvário. Vamos lá com o rei Davi, 500 anos antes de Cristo, no século 5 antes de Cristo, 401 a 500 anos. Olha que coisa tremenda, abramos nos Salmos de número 22. Meu irmão, esse Espírito Santo, que é o autor da palavra, e diz em 1 Pedro 1, 20 e 21, que homens santos, homens separados, isso de todas as gerações, falaram movidos e inspirados por Deus. Repare algo, esses homens estavam escrevendo coisas que o Espírito Santo, pela sua presciência, já estava vendo, queridos. Deus viu Cristo no Calvário antes dele ir. Deus viu Cristo nascido numa manjedoura antes dele nascer. Quantos estão entendendo isso? Irmão, isso é sobrenatural, é maravilhoso demais para mim. É por isso que a Bíblia diz, é assombrosamente maravilhoso. Salmos 22, escrito 500 anos antes de Cristo. Antes dele se humanizar. Queridos, vamos lá, Salmos 22, todos estão acompanhando? De 1 a 2, depois pularemos para o 7 ao 22. 1 a 2, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Agora vamos lá, para os versículos de 7 a 22. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água. Todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como o caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassam-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes, oh glória a Deus. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer, apressa-me em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, assim tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, que coisa linda, a crucificação de Cristo. Olha ali, tu me conheces, tu me fizeste nascer como homem, como Emanuel. Tu me encarnaste, ali tudo estava feito. Eu nasci como homem. Por isso que o diabo, o inimigo, o anticristo não confessa que ele se fez homem. Odeia, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Então ele fala, preservaste ainda no seio de minha mãe a minha vida. Queridos, repartem
a minha túnica, as minhas vestes repartem, sobre a minha túnica lançam sortes. Tudo o que aconteceu com ele é predito, é uma exatidão gloriosa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de ti o grito, a minha aflição? Todos nós sabemos que o Senhor profetizou que esse seu ungido, que esse seu santo seria, e você vai por dedução pegando passagens, ele fala assim, que teria que beber o cálice de sua ira, aquele que quisesse herdar, provar a salvação. E o Senhor seria abandonado por ele. A Bíblia disse ainda agora, e você leu, agradou a Deus moê-lo, fazer-lhe enfermar, até que ele foi traspassado por nossas transgressões. Foi isso que fez Jesus suar sangue no Getsêmani. Ele teve pavor dos nossos pecados. Ele teve pavor dos pecados de toda a humanidade, em todas as gerações, até de Abraão lá, que foi salvo por ele pela fé. Aí o Senhor o abandonou. Filho, tu beberás o cálice da minha ira. Tu beberás o cálice da minha ira. Eu vou te desamparar. Mas quando tu renderes o teu espírito, quando tu gritares está tudo consumado, tu invadirás o inferno, filho, e tomarás das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, e eu te farei o nome que está acima de todo nome. Amém, meus amados? Tudo escrito antes. Não há ninguém, queridos, não há ninguém que tenha tido uma referência antecipada como o nosso Deus, como o nosso Cristo. É por isso que eu não posso, olha o que eu estou falando para você, eu não posso abandoná-lo. Eu não posso. Ah, pastor, o livre-arbítrio, eu entrego o meu livre-arbítrio a ele, eu não quero mais. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, seria louco, débil, se eu fizesse isso, porque eu tenho fundamento de fé. Quando eu falo que eu tenho, é para que você se veja tendo também. Você tem que ter autoridade, meu irmão. Você tem que crer naquilo que está registrado, que é histórico. A sua fé não é fajuta, não. A sua fé não é mitológica, não é mística, não é de cultura de um país. Nada foi escrito sobre Maomé. Deixe de besteira, ser humano que crê. Não existe. Até o Corão fala de Jesus, meu irmão, como profeta sobrenaturalmente mais importante. Amados do Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra sagrada do Senhor. Quero repetir isso. Nenhum livro, nenhum documento, nenhum registro, nenhum tratado, nenhuma mitologia pode ter o que tem a Bíblia Sagrada. É por isso que o diabo tentou destruí-la ao longo dos séculos. Por isso que o diabo está tentando destruí-la no nosso país. Mas o Senhor diz, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Vamos aplaudir esse Deus. Ele é Deus, igreja. Ele é Deus. Vamos juntos para Lucas. Estamos já em rota de conclusão. Vamos juntos para Lucas, amados do Senhor. Lucas, médico amado, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Podia ler vários, mas vamos para o Lucas, capítulo 24. Quantos encontraram? Amém. Lucas, capítulo 24. Versículos de 25 a 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Eu vou ler de novo. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para entender, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começou por Moisés
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amados, Ele é o Senhor, Ele é Deus, e nós estamos aqui por uma razão, sobejamente, sobrenatural, histórica, científica, geográfica. Deus é fiel à sua palavra. Não tenha dúvida disso. Você não está perdendo o seu tempo aqui não. Você não está aqui movido por nada, senão nenhum de nós estaríamos aqui, meu irmão. Não tinha como estarmos aqui, se algo sobrenatural não nos conduzisse, se o Espírito Santo, pela sua palavra, nos conduzisse. Amém, amados? Então não abra. Lá em 1 Pedro, capítulo 1:3, está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Não é morta. Irmão, religioso não tem esperança. Religioso, prosélito, incircunciso espiritualmente, não tem esperança. Mas eu quero ler de novo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E agora abramos para concluir mesmo em Hebreus, capítulo meia dúzia. Em Hebreus, capítulo meia dúzia. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo meia dúzia. Versículos de 9 ao 12. Amém? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do vosso amor, que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos, ou aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A nossa certeza é plena, queridos, é plena. A nossa esperança é viva. Irmão, só um tolo, só um nécio, só um louco despreza o conhecimento do Senhor. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos, Senhor? Para uma religião, para uma seita, para um mito? Para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aplaudamos esse Deus. Te bendizemos, Senhor, que o ministério de louvor suba na Tua unção, na Tua graça, e que nós como igreja aprendamos a nos agarrar com mais firmeza às verdades ouvidas, porque elas são fidedignas. Em nome de Jesus, amém.